Comitê de Política Monetária reduziu para 10,75 a taxa efetiva na economia brasileira. A gente vai falar disso, dos próximos cortes e quais ativos que pagam mais dividendo do que a taxa Selic atualmente. A gente vai falar nesse vídeo. Para me ajudar aqui, eu trouxe o Sung, que é nosso economista-chefe aqui na Suno Research. Mas antes de começar, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários o que você está fazendo com seus investimentos agora com a queda da Selic, que eu quero ver. Sung, vamos lá, primeiro aos fatos. O que aconteceu nas últimas 24 horas? Bom, obrigado, Thiago, pelo convite. Bom, a gente teve aí a decisão que já era bem esperada da Selic ser cortada em 0,5 e aí a grande dúvida estava em relação aos próximos passos. O que o Banco Central vai sinalizar pela frente? A gente já vinha conversando que ele poderia mudar a comunicação e que de fato ocorreu. Que, por exemplo, vou lá para janeiro. Janeiro ele falava assim, olha, para as próximas reuniões no plural, a gente vai cortar meio de forma unânime, ou seja, na reunião de março e maio. Agora chegou março, ele cortou como falou, e a dúvida ficava, e para junho, o que ele vai fazer? Ele já vai sinalizar ou ele vai desamarrar as mãos? E foi o que a gente já esperava, ele só sinalizou um corte de meio para maio. E aí para junho ele deixou aberto, ó, as incertezas domésticas e internacionais aumentaram, tem uma pressão inflacionária um pouquinho acima da meta, e aí, para a gente não se comprometer e perder credibilidade, ele foi lá e olha, vou só sinalizar um corte para maio e para depois eu vou esperar os dados virem, vou analisar melhor o cenário e aí a gente pode tomar uma decisão mais calibrada. Eu acho que é essa grande novidade que teve no comunicado. Você acha que foi a decisão correta? Eu acho que foi a decisão correta, eu já esperava que isso acontecesse, porque como a gente tem um cenário um pouquinho mais incerto lá nos Estados Unidos, outros países estão começando a discutir cortes, a inflação começa a acelerar, mas a gente precisa entender como que vai acontecer. No Brasil, acho que tem dois pontos principais. Preço de serviços está um pouquinho mais alto, está com uma leve pressão. E quando a gente olha no Fox, tem as famosas expectativas de inflação. E elas estão em 3,5% há um bom tempo por uma meta de 3%. Então a gente fala que está parcialmente ancorada ou está desancorada. E o Banco Central quer que essa diferença diminua e que não está acontecendo e ele tem ressaltado que é motivo de preocupação. Tem o risco fiscal que o Brasil sempre convive, então tem alguns pontos que, ao meu ver, o Banco Central tinha que ter um pouquinho mais de cautela e foi o que ocorreu nessa reunião. Beleza, Sung, você preparou aqui uma planilha que mostra quanto que deve ser o rendimento mensal daqui para frente de quem aplica no Tesouro Selic ou em títulos indexados aí ao CDI. Mostra para a gente um pouco do seu trabalho. Bom, vamos lá. Eu queria focar basicamente nessa planilha aqui, que eu estou sinalizando, e até se a Selic está em 10,75, o CDI está 10 pontos abaixo, né? Então vamos transformar para 10,65 aqui. Isso aí dá 0,85 por mês nominal. Óbvio que tem alguns meses que tem mais dias, outros que tem menos dias, mas na média vai dar mais ou menos isso. E, obviamente, tem que pagar imposto. Qual que é a premissa de imposto que você botou? 20% de imposto. Beleza. Porque para os próximos 12 meses, ele já cai para a alíquota aí de 20%. Isso daria um CDI mensal líquido de 0,68. 0,68. Mas beleza, Sung, trabalhamos aqui com 20% de imposto, vai sobrar 0,68. Lembrando que o Copom também já praticamente se comprometeu a cortar mais meio na próxima, certo? Certo. Faz aí o exercício de como ficaria já no próximo reunião do Copom, que é em maio, certo? Certo. Então seria aqui menos 0,5, 10 e 15. Já cai ali para 0,81 ao mês, era 0,85, se não me engano era 0,68, já cai para 0,65. Né? E quanto que termina o ano nas suas expectativas? Obviamente que tem as suas expectativas, tem de várias outras, mas vocês têm acertado bastante. 9,50 aqui para o nosso taxa Selic do final do ano, acima do mercado, tá? A grande maioria acha que é 9,25, mas dados esses fatores que a gente discutiu, eu estou confortável com 9,50 ainda. Beleza, isso daria 0,76 por mês, nominal, mas tem que pagar imposto nesse país. Então cai para 0,61. E a pergunta que fica é: quais investimentos pagam mais do que isso? Muitos investidores querem ter um retorno superior, obviamente, também correndo mais risco. E até só para contextualizar, eu que sugeri esse tema porque eu gosto de empresas que pagam dividendos. Então até eu fiquei curioso para saber aonde agora eu tenho que aportar para conseguir mais aí de que 0,61. 0,61, boa pergunta.
Óbvio que a gente já está trabalhando com o final do ano, não é essa fotografia hoje, mas a tendência natural das coisas é a contínua queda da Selic em 9,5%. E existem uma série de ativos, né? Vou falar aqui de ações, um pouquinho de fundos imobiliários, que quem cuida aqui na Suno é o professor Baroni. Eu acho que hoje não é difícil você encontrar fundos imobiliários, seja de crédito, seja de tijolo ou mesmo FOF, que está pagando mais do que isso. Eu acho que deve ter uns 70% dos fundos, pelo menos, que estão pagando mais do que isso neste período. Posso citar aqui alguns fundos, né? Fundos de crédito, REC R11, deve pagar mais do que isso. Posso citar também fundos de tijolo. O BTLG deve pagar mais do que isso. Poderia falar outros, né? Tem vários outros ali na carteira da Suno que tem este perfil. Então, com fundos imobiliários, você já consegue encontrar. O Baroni pode um dia vir aqui e falar várias outras alternativas. Em ações, o que acontece? Ações, as empresas, ao contrário de fundos imobiliários, nem todas distribuem a totalidade dos seus lucros. Aliás, isso é raro, né? Empresas que pagam todos os lucros. Tem empresas que retêm justamente para crescer. Qual que é o tamanho da Vale hoje? Qual que é o tamanho da Vale 20 anos atrás? É uma empresa muito maior. Por quê? Porque a empresa lá atrás tomou a decisão de não pagar tudo como dividendos. Ela reteve parte desses lucros para continuar investindo. Isso aconteceu com praticamente todas as empresas do Brasil. Os bancos hoje, que lucram dezenas de bilhões de reais por ano, isso é fruto de muitos anos, aliás, muitas décadas, no caso do Banco do Brasil, mais de centenas de anos, né? Justamente retendo capital, e quando você retém capital, você investe no seu negócio. No caso do Banco do Brasil, abre mais agências. No caso da Vale, constrói novas minas e com isso o business vai crescendo ao longo do tempo. Portanto, não acho que o dividend yield deveria ser a única métrica para se analisar numa ação. Eu acho que deveria ser uma espécie de total return, o retorno total, que seria o dividendo mais o crescimento do lucro por ação, isso sem contar a possibilidade de expandir múltiplos. Mas a sua pergunta foi dividendos, né? Quais empresas pagam mais dividendos do que isso? Tem algumas. O Banco do Brasil deve pagar mais dividendo que isso. Eu trabalho aqui com 10, 11% de dividend yield para Banco do Brasil. BB Seguridade é outra empresa. Petrobras é outra empresa. Talvez a Engie. Essas são algumas empresas que pagam dividend yields elevados. Existem outras, mas essas são algumas que vêm na cabeça agora. Aqui dentro da Suno Research nós temos a carteira de dividendos que busca empresas com esse perfil. Tem várias ali que pagam dividendos próximos, algumas um pouco maior, algumas um pouquinho menor do que este dividendo. Agora, é isento de imposto de renda, né? Pelo menos por enquanto, os dividendos no Brasil eles são isentos de imposto de renda, ao contrário das aplicações em renda fixa no Brasil. Portanto, é possível encontrar alguns ativos, tanto de fundos imobiliários como ações, que pagam, em termos de dividendos, mais do que você consegue na renda fixa. E antes de terminar, né, Sung? Sung, uma coisa que é importante falar. Isso aqui não é reajustado por inflação. A gente fez um estudo aqui na Suno que viu que o lucro das empresas brasileiras, historicamente, cresceu mais do que a inflação. Portanto, é possível afirmar que o rendimento dessas empresas, na hora que você computa a inflação, vai ser muito melhor do que aplicar na Selic. Sung, muito obrigado pela sua querida presença. E você, como que está investindo os seus recursos agora com a queda da Selic? Bota aqui nos comentários que eu quero ver. Beijo grande.